Muito obrigado, colega. Eu acho que abrir um debate dessa monta, né, trazendo um esclarecimento tão presente e baseado em fatores históricos sobre como nós chegamos até aqui, que querendo ou não, uma coisa se correlaciona com a outra diretamente, né? Quando nós falamos, de um lado, que existiu em dado momento a necessidade de um levante popular para lutar contra uma postura escravocrata, né, de pessoas que concediam direitos, mas não concediam caminhos para a conquista desses direitos, é aí que a gente fala do surgimento de revolucionários, de reacionários que a gente conhece, que dizem a gente está aqui. A gente está aqui pela gente, mas a gente está aqui também pelo menos favorecido, que não tem para onde ir, não tem o que fazer, ele não tem instrução. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa pessoa ao limbo, ela não tem dignidade humana, ela não merece, né? E observe como a gente vem montando o contexto de modo até a chegar a essa Constituição atual da gente, de 88, né? Como ela é uma Constituição mais humanitária, como ela é uma Constituição que olha mais para a saúde do trabalhador, para os direitos dos trabalhadores, e ainda assim estarmos diante de um cenário quase 40 anos depois do surgimento dessa Constituição, em que a gente precisa discutir condições de trabalho dignas, né, para aquele trabalhador que ele tem habitualidade, que ele tem subordinação, que ele tem requisitos que configuram uma relação de emprego, mas que ele é tratado como um grande empreendedor. Quando você recebe uma encomenda dessa natureza em casa, seja uma entrega de Uber Flash, uma entrega de iFood, e você para conversar 5 minutos com esse cara ou com essa moça, que também tem avançado muito o espaço das mulheres nesses trabalhos, né? A primeira coisa que eles dizem é que a felicidade é poder organizar a rotina. Eu posso organizar meus horários. Aqui eu consigo tirar mais. Aqui eu não preciso pagar tanto imposto. Esquecendo que a gente não vai ter essa mesma idade, essa mesma disposição pelo resto da vida. Então, quando a gente fala da garantia dos direitos trabalhistas, seja no âmbito público ou privado, estamos falando de algo que precisa acompanhar a sua trajetória de vida. Quando nós falamos de trajetória de vida, falamos da sua juventude, onde você vai ter plena condição e capacidade de realizar a sua atividade profissional, mas de um momento onde talvez você não tenha tanta condição física, tanta condição de saúde para poder realizar aquela atividade. E quem faz por você nesse momento? Né? Então é por isso que a classe trabalhadora ela precisa permanecer unida, é por isso que diálogos como esse são extremamente importantes, e é por isso, inclusive, que esse seminário, como Ana Georgina muito bem colocou aqui mais cedo, ele não tem o intuito de atacar o terceirizado, não tem o intuito de atacar o pejotizado, porque já são categorias que naturalmente, né, por quem é de direito, são colocadas contra nós, são colocadas como contra o serviço público, acreditando que nesse espaço existem muitos direitos, poucos deveres, existe muita folga, muita liberdade, quando na verdade aqui nós estamos prestando um serviço contínuo, de qualidade e eficiente aos olhos da própria Constituição Federal. Porque o que é o serviço público, se não essa prestação permanente de uma assistência em diversas searas que venha atender a necessidade daquela população? A partir do momento em que lá atrás, historicamente falando também, né, muitas pessoas dizem que isso ocorreu de modo fictício ou tácito, mas quando a gente assina um contrato social e decide que vamos dividir as nossas responsabilidades sobre direitos e deveres que cada cidadão vai ter, estamos falando que precisamos um dos outros. Estamos falando que precisamos olhar com sensibilidade para cada indivíduo que compõe essa sociedade, que é parte desse contrato social. Então, entender que um trabalhador dessa natureza, ele se permite ser aviltado porque não existe a ele escolha, não lhe é facultado o poder de decidir por uma condição de trabalho digna, mexe aqui na gente também que tem nosso vínculo estatutário, porque não tem como não mexer. E é por isso que a batalha constante, como a colega Tereza sempre traz com muita maestria, é que os concursos eles sejam a via própria, ordinária, de realização de composição do quadro funcional dentro do serviço público. É por isso que a gente precisa. E nesse intervalo, a gente fala sobre os desdobramentos, né, que são de competência das associações e entidades representativas dessas classes e os desafios que a gente enfrenta no exercício dessa assessoria jurídica. Então, o objetivo principal aqui dessa apresentação, como o próprio texto já diz, é desdobrar o jurídico. O que é que a gente faz? Como é que é o nosso dia a dia? Até onde a gente pode atuar? Quando a gente já não tem mais a possibilidade de atuar, o que é que a gente pode fazer para não deixar que aquele direito daquele servidor preclua ou se perca no tempo? Essa é a intenção da gente seguir com essa tarde aqui, com esse debate. Então, não haveria forma mais rica de abrir esse debate, né, se não trazendo esse contexto histórico do que estabeleceu as relações trabalhistas aqui nesse país e também no mundo, e como hoje podemos trabalhar para a manutenção dos nossos direitos,
que é através da informação. Nós não temos outra possibilidade de ensinar uns aos outros, senão através da informação. Por isso, reforço a importância desse seminário, né? E, novamente, parabenizo a diretoria do sindicato por tal. Sou eu que passo aqui o negócio, né? Porque eu não sou muita tecnologia, não, viu? Vamos ver se vai dar certo. Hoje, em 2026, nós temos um jurídico mais presente e acessível. O que é que significa isso? Dentro do primeiro quadrimestre de 2026, ou seja, entre o mês de janeiro e o mês de abril desse ano, o jurídico, entre atendimentos presenciais, online e via telefone, e também itinerantes, acumulou 417 atendimentos aos seus servidores associados. Pode parecer pouco, né? Quando a gente fala assim, só 417, mas é como a gente sempre diz no sindicato, um atendimento jurídico raramente começa e termina no mesmo momento. A pessoa que vai chegar com uma demanda, ela vai permanecer com a gente ali por longos meses, quiçá por longos anos, até que a gente chegue a uma solução, né, viável para garantir aquele direito, ou até para entender que não há caminho jurídico para que a gente efetive aquilo que se espera. E aí, quando a gente fala em relação a uma comparação em relação ao ano anterior, é um avanço de 63% no número desses atendimentos em relação ao ano de 2025. Isso é reflexo de decisões muito acertadas que a diretoria do sindicato vem tomando em relação à assessoria jurídica, né? Que é, de fato, abrir a porta para que a gente possa ter uma equipe mais qualificada cada vez mais e que essa equipe possa trabalhar com condições dignas de trabalho em favor de vocês, que são os nossos servidores associados, certo? Seguindo, a gente tem pelos bastidores quem constrói esse resultado, né? Quem constrói esses resultados. Abaixo da presidência, né? Abaixo de Vanilda, nesse caso, e dos demais diretores, a gente tem especificamente a colega Joana Evangelista, como a diretora de assuntos jurídicos. Temos a nossa equipe interna de assessoria jurídica, composta pelo Dr. Gilvan Assunção, super conhecido de vocês, militante de identidade há mais de 30 anos, né? Uma das figuras responsáveis pela garantia de muitos direitos dos servidores. Seguido de mim, peixinho pequeno, que estou aprendendo ainda e aprendo muito todos os dias com os colegas. Só no tamanho, na altura mesmo. A Alexandra Freitas, que atualmente é a nossa auxiliar jurídico pleno, e o Fabrício Guimarães, que é o nosso auxiliar jurídico júnior. E eu não poderia deixar de, nessa oportunidade, parabenizar esses meninos. Eu peço que vocês se levantem e recebam uma salva de palmas, porque esses meninos estão com a nossa equipe desde o começo de 2024, né? E pelo bom trabalho prestado, pela humanidade, pelo sorriso na fala, pelo cuidado com cada detalhe do processo de vocês, eles receberam esse reconhecimento do sindicato, hoje passam a integrar o nosso quadro funcional, estão aí cheios de gás para poder continuar junto à equipe, resolvendo e tratando as demandas de vocês com muita responsabilidade. Então, parabéns para vocês, obrigado pelas trocas, por todo o trabalho prestado, é um orgulho muito grande para mim poder ter vocês como colegas de trabalho, certo? Da mesma maneira, a gente tem o escritório Bezerra e Duarte, onde a doutora Cláudia, colega aqui também parceira de muitas lutas, atua com a gente na distribuição de ações de natureza mais individual. Então, a gente olhou para o direito de um servidor, entendeu que essa demanda não comporta uma atuação coletiva do sindicato, de que modo a gente pode encaminhar isso para garantir e efetivar o direito desse servidor através dessa assessoria, que, em regra, é prestada pelo escritório Bezerra e Duarte, mas também pela assessoria interna. Então, observe que o setor ele funciona como uma parceria muito grande, né? E aí, parceria essa que também não pode ser ignorada, a importância de Juscelia Fernandes, a nossa assessora de recursos humanos, que está ali também dando todo o suporte e todo o caminho para que a gente possa entender aonde se encerra a fase administrativa de qualquer requerimento do servidor, para que nós possamos iniciar a condução pela via judicial. Então, também, os meus agradecimentos sinceros a você pelos aprendizados de muitos anos. Cheguei cru nessa entidade, sem saber muito sobre o processo administrativo, e aí você tem sido, de fato, a colega que traz essa experiência com riqueza de detalhes, que ensina, que tem paciência, exatamente, para que a gente possa, de fato, conseguir ir avançando nos direitos da nossa categoria. E aí a gente já vai entrar num tema um tanto sensível, que é a aposentadoria pública. Como pela manhã já tivemos uma apresentação sobre a aposentadoria, o que a gente vai trazer aqui são basicamente as mudanças que foram estabelecidas a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019.
O que é uma emenda constitucional, para que vocês entendam? Quando existe algo a ser alterado dentro da nossa Constituição, a forma de promover essa alteração é através de uma emenda. É como se fosse uma lei que vai emendar a Constituição, certo? E nesse caso específico, como a Constituição ela tutela muitas demandas voltadas ao direito do trabalhador, a emenda 103 de 2019 foi responsável por reformar parte desse sistema previdenciário, principalmente no que diz respeito ao avanço de idade, tempo de serviço, novos cálculos para pagamento da remuneração e novas regras de transição. Observem que em momento nenhum eu estou falando que foi um ganho para qualquer categoria do funcionalismo público o surgimento da emenda constitucional 103 de 2019, porque não foi. É uma perda e é um retrocesso constante, qual nós precisamos batalhar para que haja para o servidor final, principalmente aquele empossado após 31 de dezembro de 2003, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê, o mínimo de perdas possíveis no que se refere às suas gratificações adicionais e vantagens, certo? Em relação à Bahia, o que é que mudou? Porque quando a gente fala dessa emenda 103, a gente está falando de uma emenda que alterou a Constituição Federal. Mas para que o Estado da Bahia ele pudesse também transportar essas regras para o seu funcionalismo público, precisaram ser criadas duas emendas à Constituição do Estado da Bahia. Isso aconteceu através da emenda constitucional estadual número 26, no ano de 2020, e através também da emenda constitucional número 27, no ano de 2021. É importante dizer, inclusive, que essa emenda número 27 ela só surgiu no ano de 2021 por conta de uma falha deixada e identificada pelo sindicato e também por outras entidades a tempo em relação à exclusão da paridade da integralidade para os servidores. Observem, o governo federal ele cria essa norma, certo? Através da emenda à Constituição, e os estados e municípios vão decidir de que maneira eles vão transportar essa regra, ou se não vão transportar, para dentro do seu regime próprio de previdência. Ou seja, estou falando de uma regra criada no ano de 2019 em âmbito federal e aplicada no estado da Bahia no ano de 2020 e no ano de 2021. Para que vocês entendam como isso não é uma regra obrigatória, o município de Feira de Santana, por exemplo, baixou uma lei complementar agora, no ano de 2026, final de 2025, na verdade, para 2026, alterando também as regras de previdência, baseados nessa mesma emenda constitucional 103 de 2019. E as regras, obviamente, endurecidas para o servidor, principalmente no que diz respeito a tempo de serviço, avanço em relação à idade mínima, né? E contagem de pontos, que termina sendo algo de fato muito complicado, como o Jô trouxe aqui mais cedo, porque você pode até estar com os requisitos completos à luz da regra geral. Mas quando você para pensar no ano em que você completa esse requisito, você recebe a bomba de que ele não está completo porque você não está enquadrado naquela regra de pontos, né? A intenção aqui é fazer com que basicamente esse servidor produza mais, trabalhe mais, contribui mais, e, infelizmente, ao final dessa jornada, tem uma contribuição, uma contraprestação financeira, na verdade, que não seja suficiente para cobrir a sua integralidade, qual recebida em atividade. Tá? Então, basicamente, estamos diante de um cenário onde aqueles profissionais que ingressaram a partir de 31 de dezembro de 2003 no serviço público estão em uma condição de aposentação hoje muito pior e muito mais delicada do que aqueles que já haviam assumido seu cargo público até o ano de 2003. O que a gente vai aprofundar também um pouquinho mais adiante, certo? Uma frase que Jô sempre fala e que eu também aprendi a falar é que cada aposentadoria ela tem uma história, né? Estamos falando de diversas regras aqui. Estamos falando, inclusive, de servidores que ingressaram no Estado na década de 90, mas que estão em atividade até hoje. Então, aos olhos da nova lei, aos olhos da nova regra de aposentadoria, como é que esses servidores eles são tratados? É na mesma condição de que quem ingressou após o ano de 2003? Não. Por isso que foram estabelecidas algumas regras de transição para que esse servidor possa ter a garantia da paridade e integralidade, que para a gente é o que mais importa, porque não mexe na remuneração de vocês. No entanto, a condição é que a gente aumente a carga de trabalho desse servidor e, consequentemente, a gente aumente também a idade com a qual ele vai se aposentar. Eu sempre digo que quando um Estado, né, ele cria dentro da sua possibilidade um quadro de pessoal permanente, estatutário, a intenção é que aquela pessoa ela comece e termine a carreira dela no serviço público.
por isso, inclusive, é que a gente observa tantos benefícios ao longo da carreira funcional, como progressões, promoções, desenvolvimentos na carreira, que de alguma maneira vão permitir que esse servidor não perca o interesse pela atividade realizada. Principalmente porque, se tratando de funcionalismo público, qualquer atividade a ser desempenhada pelo serventuário é de alta complexidade, porque estamos falando de um serviço que está diretamente ligado a uma norma constitucional. E essa norma constitucional deriva, por então, dos princípios, né? Que serão legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Então, observe que ali nós temos 3 situações diversas. O ingresso após 31 de dezembro de 2003 traz outras formas de cálculo e de reajuste dos proventos desses servidores, enquanto a integralidade e paridade garante que aquele trabalhador, além de levar a sua remuneração integral, segundo a sua memória de cálculo da aposentadoria, possa ter futuros reajustes que vão beneficiá-lo de acordo com o que a sua categoria que continue a atividade ali tiver de reajuste do governo. Tá? E aí a gente entende e sempre reforça que não dá para comparar a realidade de Maria com a realidade de João. É impossível. A gente cansa de receber servidores no momento do atendimento que dizem para a gente, mas você acabou de dizer para a Leonor que ela vai aposentar ano que vem, porque para mim você está dizendo que eu só vou aposentar daqui a 2, 3 anos. Mas a gente entrou no mesmo ano. Aí quando você vai olhar a condição, Leonor já tinha um tempo anterior ao ingresso dela ao Estado, Leonor averbou esse tempo, o que diminuiu o tempo de serviço dela, né? Em relação às questões remuneratórias, Leonor saiu na frente, porque ela fez cursos, se capacitou, conseguiu progredir, conseguiu promover ao longo da carreira. Então, são situações assim dentro do funcionalismo público que, obviamente, vão trazer uma diferença, né, para a realidade funcional de cada servidor. Então, é como a gente sempre diz, a regra ela é geral, mas as condições de aplicação dessa regra são individuais, conforme a história de cada servidor no funcionalismo. Certo? Agora eu quero abordar um tema, ainda para a gente encerrar a fala sobre a aposentadoria. Pois não, fica à vontade. Só pegando o teu gancho aqui. Serei breve aqui, uma observação que é principalmente para que as senhoras e os senhores observem isso na prática, para quando acontecer, contactar o sindicato, que é comum e tem uma repercussão importante. Como o colega falou, além de esticar a idade para dificultar para os servidores que têm paridade e integralidade, é muito comum o ente estatal, seja ele municipal, estadual, federal, criar gratificações que, na verdade, são típicas da remuneração permanente. Elas não são gratificações pro labore faciendo, para uma atividade extraordinária, não são funções de confiança. Todo mundo recebe, mas aí não diz que é gratificação, não tributa e não vai para a aposentadoria. Tem julgamento em recurso repetitivo do Supremo. Inclusive, eu fiz sustentação oral nesse processo, que é o processo da GED. Eu me lembro, a minha fala na tribuna foi tão simples quanto isso. O nome da gratificação era gratificação de incentivo à docência. Aí eu digo, ministro, o senhor já viu algum professor que faz alguma coisa que não seja docência? É o exercício do trabalho regular dele. Então, e a gente conseguiu incorporar essa gratificação para a aposentadoria. Isso acontece muito. Todo estado faz isso quase. E é importante. E eles vão renovando. Aí a gente ganha ação, incorpora uma, eles criam outra, volta. Então tem que ter esse trabalho de observação da base. Para ver, isso aqui. É muito simples, gente. Se todo mundo recebe, ela é paga instintivamente. Se é paga de forma indistinta, cabe para o aposentado que tem paridade e integralidade. A pergunta é simples. Se todo mundo recebe, não é gratificação. Faz parte do vencimento. Então, só complementando aqui o colega, que é importante que vocês estejam o tempo todo vigilantes quanto a isso, porque, inclusive, isso é um direito bem consolidado, mas que eles vão renovando os artifícios, você tem que estar observando e ajuizando novas ações, etc, etc, etc. Foi importante o colega trazer isso, porque nós chegamos até o ponto de alguns municípios onde o sindicato ele presta assessoria, ver-se que por muitos anos, né, aquele município ele tributou, recolheu a contribuição previdenciária baseado nas gratificações de natureza permanente do contra-cheque do servidor, e no momento da aposentação, a partir da promulgação de uma nova lei que acabou de surgir, entendeu
por não incluir na memória de cálculo desse servidor essas gratificações, depois de 30 anos, 20 anos, contribuindo para o regime de previdência com a inserção dessa gratificação. Então, se a gente não adota uma postura atuante, se a gente não ensina, né, a nossa categoria a analisar o seu contra-cheque, a buscar entender que não basta você abrir o processo administrativo de aposentadoria, mas sim acompanhá-lo, porque o servidor tem o direito de interromper esse processo. Numa aposentadoria voluntária, se ele entende que aquele momento não é o ideal para ele, ele pode interromper, e não só interromper, ele tem também o direito de se manifestar nesse processo. Então, se a gente não está vigilante a ponto de entender o que o servidor deve fazer para garantir o seu próprio direito, a gente passa a ter um problema. Por isso que existe a importância da atuação sindical, no sentido de acompanhar de perto esse processo e todas as mudanças também que são promovidas na legislação que diz respeito ao funcionalismo público e à aposentadoria. Certo? Quanto à aposentadoria especial, o novo julgado do Supremo, do mês de junho, considerou aquilo que era óbvio. É incompatível que você traga a idade mínima como um requisito complementar da aposentadoria especial. Ora, essa aposentadoria foi criada com caráter protetivo. Estamos falando da situação onde o que garante a aposentadoria especial é a exposição habitual a riscos de natureza química, física e biológica. Vamos imaginar o cenário onde eu ingresso com 18 anos de serviço público na assistência hospitalar, né? Ali permaneça por 25 anos, ininterruptos, em exposição a esses agentes, em urgência e emergência, nessa assistência, e no momento de me aposentar, pela condição mais benéfica que me é oferecida, eu ouço que eu preciso esperar até os meus 60 anos para poder garantir essa aposentadoria. Aí você observa a situação. Eu vou passar, e muito dos 35 anos, que são da regra geral, porque eu vou precisar levar mais tempo para poder conquistar essa aposentadoria, correto? Eu vou me expor muito mais, e, consequentemente, o tempo de descanso, que é o objetivo da aposentadoria, vai me ser furtado. Eu não sei como ou de qual maneira isso ficou vigente por tantos anos, mas que bom que o STF, nesse momento, né, usando de fato da sua autonomia de guardião da Constituição, entendeu o perigo nisso, né, e aí concedeu esse benefício da gente não olhar mais para essa regra da idade mínima, beneficiando também o servidor, principalmente aquele que ingressou no Estado após 31 de dezembro de 2003. Porque é importante a gente dizer que quando o assunto é aposentadoria, e principalmente a aposentadoria especial, tudo se condiciona ao tempo de serviço em que aquele servidor efetivamente realizou essa atividade para aquele ente público. Ou seja, se eu consigo averbar um tempo que demonstre que eu já exerci atividades de natureza perigosa, de natureza insalubre, né? No momento anterior ao meu ingresso ao Estado, se eu consigo anexar essa PPP, se eu consigo averbar esse tempo, eu estou trazendo para essa pessoa informação melhor. Olha, você que entrou no Estado em 2006, mas tem 10, 15 anos trabalhando em exposição, pode trazer essa PPP, a gente pode averbar, e como a idade mínima já não é mais uma regra, a gente vê o que pode conseguir. Porque melhor do que isso é você aguardar 30 anos, sair com 60 anos, 65 anos de idade e com um salário mais defasado do que o que você sairia nesse momento. Então, observe, né, que esse foi um requisito que trouxe uma benesse muito grande para esse servidor e que a gente está feliz em poder compartilhar essa notícia e pedindo que vocês venham nos procurar, principalmente os colegas mais jovens, para avaliar a condição individual de vocês em relação a essa modalidade de aposentadoria. Tá certo? A gente precisa que vocês nos procurem para que a gente possa avaliar a situação do ponto de vista individual. Ok? Pronto, agora a gente tem alguns assuntos aqui que são de interesse de vocês, sobre os quais eu vou falar rapidamente, começando sobre o URV, que é a unidade real de valor, né? Todo mundo sabe que esse processo está associado à mudança de moeda, que ocorreu lá atrás, na década de 90, onde a gente passou do cruzeiro para o real, e o surgimento do plano real, ele trouxe um déficit da nova moeda de 11,98%. Ou seja, em relação ao cruzeiro, o real tem uma defasagem para fins de pagamento salarial de quase 12%. De que maneira isso pode ser corrigido? Através de uma ação judicial. Foi o que o sindicato fez, impetrou essa ação no ano de 2004, né, ajuizou essa ação no ano de 2004, que é uma ação de cobrança, e desde então, o direito da categoria já foi reconhecido em todas as instâncias possíveis, e hoje nós aguardamos só o caminhar da execução, né? Porque no momento em que a gente tem uma decisão terminativa e não há um recurso, e esse processo ele transita em julgado, qual é a consequência disso? Que a gente começa a discutir a homologação de cálculos, que a gente começa a discutir valores, quanto cada servidor vai receber. Então, até que esse momento chegue, é importante dizer mais uma vez que não existe precatório, porque a fase processual que nós estamos nesse momento,
Não é a fase de precatório. A fase de precatório surge quando há a homologação do valor que cada servidor tem direito a receber. Aqui nós estamos discutindo, e com muita felicidade, após muitos anos de embate, a realização de um terceiro cálculo por uma perita indicada pelo Banco de Dados da Justiça, que vai fazer com que a gente entenda de fato qual o valor que cada servidor vai ter direito a receber. Após a homologação, vamos poder falar sobre precatório, certo? Pronto. Observem, não sei se o slide está dando para vocês verem bem o fundo, mas eu trouxe ali uma criança com o pai no colo. E eu trouxe a informação de que ainda não existe precatório para que vocês tenham atenção. Por quê? Depois que um processo ele percorre todo o seu caminho de instrução e julgamento, é muito fácil aparecer o pai da criança. É muito fácil aparecerem diversos advogados prometendo que, se você fecha um contrato com o escritório deles, essa execução vai andar de forma mais rápida. O Sindisaúde já é o substituto processual da categoria. Nós já fazemos muito bem o nosso papel. Se existe uma morosidade, essa morosidade não compete ao sindicato. É uma morosidade que compete ao judiciário e ao próprio trâmite, né, do Poder Judiciário, que a gente sabe que de fato é um tanto demorado. Mas a execução que esse advogado vai propor nos autos do processo é a mesma que nós vamos propor. Se você abre hoje os autos do processo no PJE, você verifica que todo dia chega uma procuração de advogado tentando se habilitar nos autos para poder fazer parte dessa execução. Sendo que o sindicato, né, na competência de substituto processual, já trouxe esses cálculos aos autos há anos e agora briga pela validade. Ou pela validade e prevalência desse cálculo, ou por um cálculo que seja justo e mais distante daquilo que o Estado apresentou. Então, se eu já tenho uma equipe diligente, que foi inclusive responsável pela vitória do processo, acompanhando de perto essa ação, qual a necessidade de eu dar atenção a escritórios que estão em busca de captar clientes? Não estou dizendo que os colegas estão errados. Estou dizendo que a nós, servidores, compete ter a atenção, certo? Sobre em qual fase processual essa ação se encontra, para que nós não acreditemos em promessas furadas. Porque o maior problema do RV hoje continua sendo a confusão sobre a existência ou não de precatórios e sobre a execução de forma individualizada. Se ela vai trazer algum ganho para o servidor de forma mais célere ou não. E isso, consequentemente, não vai acontecer. E só para a gente poder registrar, ao final, eu peço que vocês lembrem que essa é uma vitória do Sindisaúde, tá? Então, antes de pensar em procurar qualquer advogado particular que venha lhe dar uma instrução baseada no que ele já achou no meio do caminho, vamos valorizar a entidade da gente e entender que o trabalho realizado para chegar a esse resultado de vitória foi um trabalho do Sindisaúde, tá certo? Quanto à insalubridade, eu quero falar brevemente sobre, mas dando um espaço aqui para a doutora Cláudia poder também se manifestar, pois o processo coletivo chegou a uma fase de execução também que está em acompanhamento pelo escritório Bezerra e Duarte. Tá? Então, houve um corte generalizado da insalubridade no ano de 2015, como é de conhecimento de todos vocês. Esse corte ocorreu principalmente em unidades que, pelo Estado àquela altura, não eram consideradas unidades finalísticas, ou seja, não presta assistência, não presta atividade de assistência a pacientes, assistência a pacientes infectocontagiosos, enfim, atividades relacionadas ao cotidiano de assistência. Eles entenderam que essas pessoas não tinham direito e entenderam por suprimir a insalubridade desses servidores, da noite para o dia. Isso ocorreu sem uma avaliação de riscos, de mitigação de riscos, certo? E sem a abertura de um devido processo legal, que, mais uma vez informo, desse ao servidor o direito de se manifestar em sentido contrário, para demonstrar que o risco continuava presente na atividade que aquele servidor realiza. Pronto. Isso. Aí qual a consequência disso para poder passar a palavra? O sindicato entra com essa ação, a justiça entende que houve ali uma ferida constitucional que precisa ser corrigida e, a partir daí, inicia o procedimento de reimplantação dessa insalubridade. Processo esse de reimplantação que se iniciou no ano de 2023, mas que até agora tem seus percalços, que eu vou permitir que a doutora Cláudia explique porque ela está acompanhando, inclusive qual a atual fase do processo e o que o servidor precisa fazer para ter a garantia do retorno dessa insalubridade para a folha ou o devido pagamento do seu retroativo, caso já tenha havido o retorno do adicional para a folha. Bem, boa tarde. Eu sou Cláudia, né? Sou Bezerra e Duarte. Também tenho um bom tempo de advocacia, né? Desde 97, formado pela UFBA e pós-graduada em Direito Público. Então, assim, essa ação que a gente está falando aqui é mais uma arbitrariedade do Estado, que foi considerada, inclusive, porque insalubridade, nossa perícia, nossa junta pericial foi o maior
embate que os sindicatos tiveram, onde o perito Moll, que todo mundo já conhece, que ele diz que para ter a insalubridade precisa ter exposição contínua. Não, é habitual, mas ele acha que é contínua. Se você trabalha 8 horas você tem que estar lá sendo exposta, mesmo que você, dentro das atribuições, você tenha exposições que não seja contínua, no sentido, você pode estar indo no hospital hoje, né? Você tá. Então, ele entendeu, ele deu um de Supremo Tribunal Federal dizendo que era esse entendimento, e o Estado foi lá e tirou a insalubridade assim, de forma arbitrária e foi ganha essa ação. O que eu quero informar desta ação, inclusive, é que essa ação, a gente está em fase agora de cumprimento de sentença. O que é cumprimento de sentença? É quando, Jean já falou aqui, é quando a gente já ganha, mas não basta ganhar, tem que executar. Então, a gente está numa fase de execução, que hoje chama cumprimento de sentença, que está no tribunal. Por ali vocês estão vendo o número do processo. Hoje, que em fase está, nós já pedimos para restabelecer todas as insalubridades que foram retiradas desde 2015 a janeiro de 2016. O Estado pediu prazo, o juiz deu 30, depois agora deu 10, e terminou agora no dia 21 o prazo do Estado, e ele não se manifestou. Quais são os passos que nós vamos tomar? Agora, gente, a gente vai apresentar uma lista para o juiz e vai dizer, olha, o Estado se omitiu, não sabe, nós sabemos. Né? E nós vamos apresentar a lista do sindicato, inclusive é importante que todos que estão aqui acompanhando o seminário procurem o jurídico para ver se seu nome está, que a gente vai ter uma reunião essa semana para justamente encaminhar a lista para o desembargador, dizer aqui que esta é a lista de todos e pedindo a obrigação de fazer imediata, ou seja, restabelecimento da insalubridade da lista de diversos servidores que ficaram sem a insalubridade. Então, esse é o próximo passo. E o segundo passo, quando todo mundo já estiver com sua insalubridade, nós vamos para a fase de obrigação de pagar, o retroativo. Então, essa é o andamento que nós vamos dar nesta semana, inclusive. Então, teve alguns servidores me ligando, mandando mensagem, eu digo, acompanhe o seminário que vocês vão ter as informações aqui no seminário. Então, é isso. Nós estaremos essa semana nesse processo para implementar a insalubridade de quem foi tirado neste período. Né? Então, é importante que as pessoas... e outra coisa, o que a gente fala muito com o servidor, que quando a gente diz ganhou para o servidor, paga amanhã. Então, o que nós precisamos entender é que Estado não paga como é o privado. Ou seja, o Estado, a gente ganha, às vezes, de um setor privado, né? Isso é importante para o servidor, porque ele acha que ganhou, já vai pagar daqui a uns 2, 3 dias, ou um mês, ou 2, 3 meses. E o Estado só paga ou por precatório ou paga por RPV. Né? Então, e o nosso RPV no Estado é baixíssimo. E é uma luta, inclusive, que nós precisamos ter, que é 20 salários mínimos. 10. Era 20 e baixou para 10. Então, 10 salários mínimos. O que é RPV? É aquele valor que até aquele 10 salários mínimos o Estado paga num prazo de 90 dias. Então, então a gente precisa ter paciência, sim. Né, contra o Estado, infelizmente, né, a gente que atua contra o Estado, a gente sabe que é desta maneira. Então, é muitos advogados que, às vezes, não gostam de advogar contra o Estado, contra o município, porque não sabe quando é que vai nem receber. Mas é isso, faz parte da luta. Então, sobre a insalubridade. Eu gostaria até adiantar, depois passo a bola para você de novo, até a gente vai passando as bolas aqui. A gente precisa falar de um que eu até botei aqui, mas não vamos puxar o slide. É sobre processo administrativo disciplinar. O sindicato, toda vez que eu vou para fazer a defesa, e eu frequentemente faço, não sabe que o sindicato presta esse serviço, que é o processo disciplinar, a gente faz a defesa do servidor.
Então, assim, é importante, a gente precisa saber que muita gente acha que servidor não pode ser demitido. Servidor pode ser demitido. Qual é a diferença de um servidor estatutário para um trabalhador CLT? Processo administrativo disciplinar, processo, ampla defesa. O que um servidor, porque eu já tive algum servidor, mas doutor, eu sou estatutário, não posso ser demitido. Pode. Pelo um processo disciplinar. Um PAD, que vocês já ouviram falar. Então, é importante, e eu venho falando muito para o servidor, a importância do servidor se munir de provas, de fazer seu prontuário. Escreveu, vai perder tempo? Toca ali a escrever um prontuário. Vai ocorrência, escreve. Vai qualquer coisa, se alguém ligar para você informando alguma coisa, olha, sinto muito, eu não posso responder por telefone. Mande um ofício, mande um e-mail, mande um documento. Porque o que hoje eu vi, inclusive no HGE, quando eu não estava aqui de manhã, foi que ele estava dizendo que telefonou para o servidor. Então, telefone não existe, só for o WhatsApp, que é uma prova. Mas, por telefone, administração, é isso que eu quero até levantar para vocês. A administração pública, a gente que estuda aqui, e o nosso colega é profundamente conhecedor desse negócio, a administração pública, ela tem que se primar pela formalidade. Nós não podemos aceitar que seja feita coisas de boca. Então, assim, por quê? O que é que mudou aqui? Vocês viram pelo histórico que se foi colocado aqui. Porque a administração pública antes, quando tinha rei, o que era o que o rei fazia? Não gosto de você, manda matar. Não gosto da sua cara, manda matar. Ou não gosto da sua família, manda matar. O que a gente conquistou? É a formalidade. É que o Estado não pode fazer. E o Estado não pode fazer é o que está na lei. Então, o Estado não pode se dar o prazer de fazer o que ele quer, o que ele bem entende. Porque você tem a Constituição e você tem as leis. Então, eu levanto isso para vocês aqui. O direito administrativo veio para coibir arbitrariedades. E nós não podemos abrir mão. E o concurso público que foi falado aqui, para a questão da precarização, é para que a gente viu, por exemplo, em alguns hospitais, que quando um servidor efetivo se recusa a fazer alguma coisa que não é da competência do servidor, o que é que acontece? Aí você vai para cima do terceirizado, fazer o que é ilegal, o que não pode ser feito. E o servidor que é terceirizado, deixa de fazer? Não. Aí o efetivo sai como o quê? O preguiçoso, o que não quer fazer, é aquele que é relaxado, não é isso? Então, gente, é para isso que está acontecendo precarização no Estado, para que a gente possa fazer o que quiser com o servidor que está na ponta. Então, o concurso público é pela impessoalidade, é pela o gestor não fazer o que ele quer, porque não existe na administração pública se fazer o que quer. Então, o que eu acho que é importante, a defesa, e muita gente acha que não é, mas o concurso público é para isso, garantias. Garantias que um terceirizado não tem, e que é humilhado, que é dignidade. Então, assim, o meu tempo, né, para eu não... Então, eu queria levantar isso. Então, eu estou levantando a questão do processo administrativo, gente, porque, às vezes, o processo administrativo é usado como assédio moral. E você precisa identificar se aquele processo administrativo é ou não um assédio. E, inclusive, trazer essa demanda para o sindicato, que vai ouvir. Nossa diretora Joana está aqui. A gente ouve o servidor, vai fazer uma investigação se está havendo ou não assédio contra aquele servidor. Então, é isso que é importante a gente trazer aqui. O sindicato presta esse serviço, e quando a gente está lá nas comissões, o pessoal diz assim, eu não sabia que o sindicato fazia isso. E nós conseguimos, muitas das vezes, a gente tem conseguido reverter as situações
né? E demonstrar que, muitas vezes, aquilo ali é falha da administração. Excesso de jornal de trabalho, falta de condições de trabalho, né? Então, a gente tem condições de reverter. Então, é isso, a gente tem que perceber. Recebeu, o que eu vi aqui de manhã, a pessoa disse, eu recebi um documento, a pessoa disse para mim que ou você assina ou você perde sua insalubridade. Não foi isso que a gente ouviu? Gente, não assina nada, 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 nada. Você tem um sindicato forte, você tem um sindicato que tem um jurídico. Então, não assina nada. Não sou sindicalizado, mas a gente orienta quem, às vezes, quem não é sindicalizado. Né? A gente vai lá, orienta e pede até que sindicalize. Mas é isso que é importante, porque nós estamos no setor jurídico para justamente... Agora, eu acho assim, sabe, colega, vou fazer aqui o advogado do diabo, nós estamos na onda da judicialização, estamos. Mas isso é bom para a gente? Não. Não é bom para o advogado, talvez. Mas, assim, nem sempre. Nem sempre. Hoje, essa semana mesmo, eu falei para ele, vamos tentar evitar, vamos tentar mediar. Até como advogado, a gente que vai mediar, Jô está lá com a gente. Aí. Pois é, então, assim, a gente tem um papel fundamental de mediar algumas situações. Hoje tem uma servidora que procurou, estava sem salário, está respondendo um processo de PAD. Não, o servidor não pode ficar sem salário no processo de PAD. Está na lei 66, na 6677. Se você for afastado para responder processo administrativo, não pode ficar sem salário, mesmo afastado. Então, assim, essa servidora que nos procurou, hoje a gente conseguiu conversar e o diretor vai rever para pagar a servidora. Então, assim, é importante que esse jurídico funcione para isso. Mas a gente precisa entender que a judicialização é interessante, é importante, mas a nossa união, muita gente que nos procura no sindicato, eu não vou desfiliar, porque o sindicato, eu já falei, o sindicato, gente, é a porta da nossa união. É que bota a cara para bater por vocês. Então, assim, mas junto com vocês. Então, eu acho que é muito triste a gente só esperar da justiça, porque, infelizmente, colega, o Supremo é muito ruim com o servidor. O Supremo tem uma postura ruim com o servidor. PASEB, a gente está tomando, desculpa a palavra, porrada. Nós estamos indo a gente está indo para algumas situações do Supremo, que ele, por exemplo, que todo servidor chega, mas eu recebo um salário mínimo, menos que um salário mínimo. Gente, não, como o Jô falou aqui, recebe menos o vencimento, porque o Supremo disse, ele é ótimo, o Supremo é muito bom, não sou contra, não. Mas eu acho é democrático, é uma estrutura importante, mas a composição dele precisa muito ser repensada. A gente não tem quase mulher, só tem uma mulher agora, né? E olha que já está para sair a mulher. Então, assim, é um Supremo que vê muito o Estado, né, de direito. Então, esquece. E a gente tem uma coisa que servidor é visto como um problema da administração. O vilão da administração. E servidor não é vilão. Quem é vilão são os gestores de cargo comissionado, que não têm, na verdade, no meu entendimento, muitos deles não têm a carreira que o servidor efetivo tem. Então, assim, não tem continuidade, com todo respeito a todos aqueles gestores bons que nós temos, entendeu, colega? Mas a gente sabe que quando um gestor valoriza o servidor, faz ponte de diálogo com o servidor compra a briga do Estado, ele se incorpora no Estado. Então, assim, isso é o que eu queria falar com vocês sobre o processo administrativo. E, finalizando, sobre o superendividamento, gente. Eu gostaria de falar sobre o superendividamento, porque, infelizmente, é uma relação de consumo. O nosso jurídico trabalha muito com a questão das relações de trabalho. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente está pensando, você fez uma cartilha, vai fazer
uma cartilha por superendividamento. Ele vai falar também de outra cartilha, que é crédito sexta, mas o superendividamento, gente, veio para tirar, é uma alternativa de falência pessoa física, mas que é pouco usado, pouquíssimo usado. Então, é importante quando você... E o que é? Qual o grande problema hoje do superendividamento? É o Supremo. O Supremo ainda está discutindo, porque tem um decreto que diz de existência mínima, não é isso? Mínimo existencial. Porque para o superendividamento é o quê? Você já ouviu falar? Já ouviu da lei do superendividamento? A lei do superendividamento surgiu para uma pessoa que está, por exemplo, com um contra-cheque quase zerado. Ou que os empréstimos, cartão de crédito, estão comendo só a remuneração praticamente toda. E aí é que nem uma empresa. Quando a empresa está quebrando, o que é que ela faz? Falência, recuperação, ela corre para a justiça e diz, pelo amor de Deus, me dá um prazozinho aí, uns 3 anos, 4 anos, para eu organizar minhas dívidas e voltar a pagar meus credores. Hoje essa lei veio para isso, para tentar que você individualmente possa organizar a sua vida e voltar a ter dignidade existencial. Então, o que é que acontece? A gente não conhece, a gente não usa, e o sindicato pode orientar. Então, assim, é importante que a gente vai fazer a cartilha, não é isso? Vai ter uma cartilha para orientar vocês, mas é importante que o servidor olhe seu contra-cheque, veja direitinho, porque, apesar do decreto falar de R$600, a pessoa precisa ter R$600, menos que R$600 para dizer que não tem o mínimo existencial. Os juízes hoje têm entendido que, assim, a partir de 30% de comprometimento do seu contra-cheque, já pode ter acesso o que é isso? Ele chama o consumidor e diz, olha, me traz uma proposta e vou juntar todos os seus devedores aqui para ver como é que a gente resolve uma proposta de dar uma carênciazinha para você se respirar um pouquinho e você voltar e me diz, eu vou pagar daqui a 2 anos desse jeito, ou daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Se os consumidores, se os fornecedores, né, as empresas não acatarem, o juiz diz, me diga a sua proposta que eu vou homologar ou não. Que esteja... Então, tem juízes que já estão fazendo dessa maneira. E é uma forma, gente, é um problema. O servidor público está numa situação efetiva de superendividamento. E a gente está levando essa problemática até para a Ivanilda, para a diretoria, para ver como o jurídico pode ajudar nessa perspectiva, primeiro, orientando vocês, certo? Mas é importante que o servidor possa ter um respiro, que a gente já viu gente com contra-cheque zero. Né? Então, gente, é isso que eu queria falar, estou aqui à disposição. Sobre outras, a insalubridade eu já falei, e aí Jean e o colega aqui pode falar mais alguma coisa. Estou aqui à disposição. A gente, não seria interessante deixar para o final as perguntas? Para o final, você anota ali, né? O seu nome, se inscreve para a gente poder fazer. Viu? A gente vai falar sobre daqui a pouquinho. Viu? Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir aqui rapidinho, porque essa parte já é bem conhecida por vocês, né? O sindicato atua há muitos anos com essas ações no que diz respeito à aposentadoria tardia e também licenças-prêmio não usufruídas. Vocês já sabem que se existiu demora na publicação da aposentadoria superior a 180 dias, é importante que o sindicato avalie o processo para entender se houve algo ao qual o servidor deu causa ou não, para seguir e verificar se a gente consegue uma indenização baseada em todo o período que perpassa essa regra legal. Com a licença-prêmio, a mesma coisa. Vocês costumam acumular diversos períodos de licença enquanto estão em atividade, e no momento da aposentadoria, o Estado ele não reconhece a necessidade de indenizar o servidor por essas licenças que não foram fruídas.
Essa indenização, ela costuma acontecer somente através da via judicial. Por isso que, se você tem menos de 5 anos de aposentado, é interessante que compareça até o sindicato, leve a publicação da aposentadoria, para que a gente possa solicitar a cópia do processo e aproveitar para verificar, das duas maneiras, se você se encaixa na demora da publicação da aposentadoria ou também da licença-prêmio. Tem gente, quando a gente vai verificar o histórico funcional, tem 12 meses de licença que não foram fruídas. Deu entrada no processo de aposentadoria em 2020, em 2026 e em 2029 foi aposentado. Então essa é uma prática muito comum que carece de atenção, que vocês precisam acompanhar com a gente para que a gente possa verificar se é uma situação que de repente se aplica a vocês. Eu não vou me estender nisso porque é um assunto já conhecido. Sim, e a licença pecúnia, né, a qual o Estado alega que houve a expiração do direito, né? A expiração do direito de você requerer, porque passou dos 5 anos, não importa. Você pode, da mesma maneira, comprovado que houve a devida solicitação e que o Estado não concedeu normalmente por conta de necessidade do serviço, cobrar que esse período lhe seja indenizado em pecúnia, tá certo? Agora, por conta dessa ser uma avaliação que a gente precisa fazer de modo individual, porque vale ressaltar que existem diversos critérios que podem alterar o período aquisitivo da licença premium, não dá para a gente dar uma orientação geral acerca desse tema. A gente pede que vocês nos procuram, porque às vezes você acha que tem, sei lá, 6 meses, e quando a gente vai avaliar pode ter mais ou menos, a depender do que ocorreu aí durante a sua trajetória, e o que vai responder isso para a gente é o histórico funcional. Certo? Pois não. Eu vou juntar as perguntas para a gente fazer ao final, certo? Pronto. Aqui é um tema muito importante para a categoria de servidores aposentados do grupo técnico administrativo, que se aposentaram com 40 horas, né? Como o Jô falou aqui mais cedo, o sindicato ele entendeu, junto a outras instituições, a necessidade de recompor a remuneração dos trabalhadores do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo. Isso acontece lá em 2019 com a melhoria salarial, mas também com a criação do CET por extensão de jornada. Esse CET que obedece ao percentual de 50% quando o servidor escolhe deixar de ter 30 horas e passar a ter 40 horas, ou quando ele já possuía 40 horas. Por que esse CET foi criado como uma condição especial de trabalho? Porque é uma regra que vai permitir que, entre o servidor originalmente em gozo da jornada de 180 horas mensais ou 30 semanais, precisa existir uma diferença através de contraprestação financeira que compense o fato de você trabalhar mais. Então é por isso que dona Fátima, ela trouxe mais cedo essa informação de que hoje ela recebe um salário, né? E acima desse salário 50%, que é equivalente à questão do CT, mas que no ano de 2020 teve a majoração para o grupo de servidores ativos para 60%. E vale ressaltar mais uma vez que foi uma luta do sindicato. Mas falando da paridade e integralidade, mais uma vez o Estado ignorou a existência desses princípios. E por essa postura do Estado, em ignorar a necessidade de majorar esse CT dos aposentados, é que nós ingressamos com a ação no ano de 2023. Essa ação foi procedente, certo? Foi uma ação que a gente ingressou a priori como ação piloto, e aí a gente teve um retorno positivo porque a Justiça entendeu que, de fato, é um desrespeito à regra da paridade você não conceder esse aumento de 10% nessa gratificação. E, por conta disso, a gente vai seguir ajuizando novas ações, certo? De modo mais individualizado, em ações que a gente chama de ações plurimas, para evitar que, no momento da execução, a gente tenha uma confusão. Né? Então, a gente vai trazer esse processo para o juizado da Fazenda Pública e é nesse juizado que a gente vai ingressar com essas ações. Então, se você ainda não procurou o sindicato para entregar a sua documentação, se você é técnico auxiliar administrativo em jornada de 40 horas, nos procure, porque nós precisamos que vocês entreguem a documentação para que a gente siga a abertura das ações. Tá certo? Próximo tema, que é interessante, porque a gente dá uma pausa no financeiro e fala do start na saúde. Ações contra o Planserve. Eu sei que essa demanda do Planserve tem atingido muitos servidores. E tem coisas que, de fato, administrativamente a gente não consegue resolver e outras também que não competem ao jurídico resolver. A gente até orienta, né, que se registre uma queixa na ouvidoria, mas nem sempre isso tem um resultado útil. O que é que eu, servidor, faço quando preciso, por laudo médico, executar um procedimento de saúde e o plano me nega? Eu registro na ouvidoria a minha reclamação e, se nada se resolver, eu tenho a via judicial para me socorrer.
É importante ressaltar que desde que a gente começou a trabalhar essas ações, já conseguimos êxito para que os servidores pudessem realizar exames, procedimentos médicos e até cirurgias de alta complexidade que nem mesmo a rede do plano cobre, mas que o plano foi obrigado a custear financeiramente. Então, observe, é interessante olhar para a sua realidade com o PlanServe e entender se é somente uma condição de você manifestar junto aos colegas. A manifestação junto aos colegas é a parte central e mais importante que não pode deixar de existir, porque vocês precisam cobrar, de fato, o direito à continuidade desse plano, uma vez que você tem a cada ano um aumento exacerbado, você tem uma mudança de lei que permite, por exemplo, que o desconto do PlanServe seja descontado sobre a sua remuneração global e não mais sobre só uma fonte de renda, e você ainda assim continua com atendimento deficitário. O que é que a gente faz do ponto de vista jurídico? A gente acolhe essas demandas e verifica dentro disso o que é que a gente pode ajuizar para solicitar uma tutela de urgência ou uma medida liminar que garanta que o servidor consiga realizar aquele tratamento de saúde que é importante para a sua subsistência. Então, nós já conseguimos garantir, por exemplo, medicações que o plano não cobria, através de ação judicial, conseguimos garantir continuidade de tratamento para a pessoa neurodivergente e conseguimos garantir, inclusive, a realização de um transplante de medula. Então é importante que o servidor esteja acompanhando, porque pode ser uma necessidade maior ou menor, mas não deixa de ser uma necessidade. Se o plano negou, precisamos adotar uma providência de cunho judicial, tá certo? Isso. Da mesma maneira, a gente tem ali, não falando sobre PlanServe agora, mas o direito à redução de jornada na carga horária, né, sem redução dos proventos ou do salário, quando o servidor comprova judicialmente que ele é o único responsável por cuidado de pessoa idosa ou de pessoa neurodivergente que dependa de você. A gente tem conseguido aí uma redução de 20% a 30% da jornada nas situações onde esse servidor ele consegue comprovar que é o único responsável pelo cuidado daquela mãe, daquele filho, né, sem que haja nenhum prejuízo do ponto de vista remuneratório. Isso a gente consegue também através de tutela de urgência ou de medida liminar. Então, mais uma vez, se você tem documentos que comprovem, laudos médicos que comprovem a dependência do quadro de saúde dessa pessoa, o cuidado constante, acompanhamento integral, traga ao sindicato para a gente verificar se existe uma maneira de reduzir sua jornada sem reduzir os seus proventos. Tá certo? PASEP, eu quero falar muito rapidinho sobre isso, mas novamente aqui eu quero dizer que essa é uma relação que vai para a seara do direito bancário, o que a doutora Cláudia já trouxe, já abordou. Pois não. Tá. Já havia abordado do ponto de vista de ser uma ação que o sindicato ele não realiza, mas cabe a nós orientar o servidor, certo? E como alguns de nós também trabalhamos com essa demanda, dizer para vocês se existe ou não a possibilidade de particularmente, individualmente, a gente fazer algo por vocês. É importante dizer que esse direito, ele agrega servidores que já estavam empossados no serviço público até o ano de 88, certo? Antes da mudança da Constituição, que trouxe uma alteração no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. Então, ele deixou de ser um programa que funcionava como a poupança do servidor e passou a integrar o FAT, que é um Fundo de Amparo ao Trabalhador, e tem outra natureza, né? Só que o que acontece? Esse processo, por anos, ele foi julgado de maneira favorável em relação ao servidor, mas vocês sabem que tudo que envolve finança e que envolve atuação contra a sociedade, economia mista ou instituição financeira, uma hora apresenta um problema, né? Por anos a ação ficou suspensa porque o Banco do Brasil, em diversas questões, se declarou incompetente, né, ilegítimo para compor o polo passivo daquela ação. Ele dizia que a responsabilidade era do governo federal. São eles que criaram o programa, o conselho diretor do PASEP que criou as regras e a gente só executa. Mas aí, quando a gente começava a analisar caso a caso individualmente, o problema estava justamente na gestão do recurso que era depositado pelo governo federal. Quando a gente vai fazer a leitura de alguns extratos, é fácil perceber que existem siglas relativas a saques, relativas a levantamentos que o servidor nunca fez. E aí a gente não tem como falar que a responsabilidade disso é do governo federal, uma vez que ele já fez o aporte do recurso. Quem responde? O banco. Então foi a nossa vitória no ano de 2023, no mês de setembro, com o julgamento do tema 1150, onde o STJ entendeu pela legitimidade do Banco do Brasil ao responder essas ações. O banho de água fria veio um pouco depois, né? Porque a gente ainda não tinha discutido a questão de prova nesse processo e nem a questão de prescrição, certo? Então, em relação à prescrição,
através do tema 1387, julgamento muito recente, inclusive, se entendeu o STJ de que, a partir do último saque realizado pelo servidor, conta-se o prazo de 10 anos para que haja o efetivo ingresso com a ação na justiça. Para vocês terem noção de como a gente foi pego de surpresa, eu estava atuando numa ação dessa de um servidor, né, de modo particular, isso no final do ano passado, já nas vésperas do recesso judiciário, e aí o juiz, em primeira instância, ele negou, alegando a existência de prescrição, a gente recorreu, foi para o 2º grau, a terceira Câmara Civil entendeu que o processo deveria voltar a tramitar, porque a ciência começa a partir do desfalque. Então o servidor tomou ciência de que houve um desfalque ali na conta dele, é que começa a contar esse prazo de 10 anos. 3 dias depois, houve o julgamento do tema 1387, se entendendo que a data do saque era o fator determinante. Então, observe o quanto a gente perdeu, o quanto a gente regrediu em relação a pessoas que até então estavam com processos muito bem instruídos. Aí, como se já não bastasse, como reforça minha amiga Ana Georgina, nada ruim que não possa piorar, vem o tema 1300 informando sobre a questão de prova, né? Se o fato do direito se origina, né? A gente está falando de um saque realizado pelo servidor em agência, cabe a ele comprovar o pagamento. Se o pagamento é realizado em folha de pagamento, cabe ao servidor realizar a prova de que, de fato, ele teve esse desfalque. São poucas as hipóteses, na verdade, em que o Banco do Brasil ele tem o ônus probatório, ou seja, a natureza de provar que foi ele que provocou aquele dano. E aí a gente está numa queda de braço terrível, porque quando a gente fala em comprovar que você, de fato, recebeu valores errados, a gente está falando de um recurso da década de 80. 80 e 90. Como é que eu vou conseguir extrato, movimentação bancária, contra-cheque de mais de 30 anos, quase 40 anos? Não tem como. Então, a gente tem tentado avaliar uma questão de razoabilidade, né, e proporcionalidade dentro desses processos, se apoiando no fato do próprio Banco do Brasil solicitar também uma perícia judicial para convencer alguns juízes de que o caminho mais adequado seria, com base nas provas que estão ali disponíveis, avaliar se de fato existe ou não algo que possa assistir o direito do servidor. Em alguns casos a gente teve êxito, inclusive em um processo meu a gente teve um avanço agora, o juiz nomeou perito, perito realizou um terceiro cálculo, Banco do Brasil foi intimado para responder sobre a conformidade do cálculo, não respondeu, e eu estou aguardando para ver como serão os próximos passos, né? Então é uma ação que, em primeiro momento, parece interessante para todos os servidores, mas é interessante buscar o sindicato porque esse direito está cada vez mais restrito. São poucas as pessoas que, de fato, aí vão ter um êxito em relação a essa ação, então é importante a gente acompanhar para saber se vale a pena ou não você ingressar com essa ação. Tá certo? Lembrando que estaremos também abertos a perguntas sobre isso logo mais. Peraí, que aqui eu já coloquei uma surpresa que eu nem ia colocar. Pô, velho, que esculhambação. Que bom que não viu, que bom que não viu. Pronto. Em relação ao superendividamento, eu não vou falar sobre. Não vou falar sobre porque a doutora Cláudia já falou muito bem, explicou muito bem, mas a gente tem a demanda do Crédito Sexta. E eu quero só fazer uma pequena linha histórica do Crédito Sexta para vocês, porque esse problema começou quando a EBAL ela foi vendida, leiloada, né? Até então, o Crédito Sexta ele compunha um programa que era administrado pelo governo do estado da Bahia. A partir do momento que a EBAL ela é leiloada, ela é vendida, nos acordos que foram feitos com o Ministério Público, passa a integrar o Crédito Sexta a natureza de uma instituição financeira privada. Ou seja, as condições de empréstimo, as taxas de juros não mais seriam aquelas oferecidas pelo governo. E o servidor ficou desconhecido disso por muito tempo, né? E aí recebia ligações constantes, recebia cartão em casa, sem solicitar, o que inclusive é uma prática que contraria o direito do consumidor, porque você não pode receber na sua casa um cartão ou qualquer coisa dessa natureza sem que você tenha solicitado, né? Mas como foi algo convalidado pelo Ministério Público, aconteceu como suposto benefício para o servidor e você recebia aquela fatídica ligação. Olha, tem aqui 10 mil reais para você, 20 mil reais para você, vou liberar na sua conta agora. O servidor, precisando de dinheiro, como qualquer outro, tá, eu aceito. Exato, exato. Eu aceito. Eu quero. Olha, vou ler aqui para você as cláusulas contratuais. Aí a pessoa chegava lá e falava: bom dia, Maria, João, José, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você aceita? Aí o servidor diz o quê? Aceito. Aí essa dívida, ela vinha para o seu contra-cheque. Você via lá, a priori você conseguia ver o número de parcelas, muitas vezes mandava um contrato, mas o servidor não se atentava às cláusulas contratuais, e o servidor começou a perceber que o tempo passava e o débito continuava existindo.
De onde é que vem a continuidade desse débito? Se eu estabeleci um número de parcelas X para poder, de fato, conseguir pagar isso aqui dentro do prazo, vem do fato de que, pasmem, vocês não contrataram um empréstimo consignado de natureza pessoal. Não. Certo? A modalidade que eles operam esse empréstimo é a modalidade de cartão de crédito consignado, que tem algumas das taxas mais altas no sistema financeiro. E muito para além disso, existe dentro desse contrato uma cláusula que diz que aquilo que vem descontado como consignação no seu contra-cheque é só o valor mínimo referente à operação financeira feita por mês. Ou seja, se eu devo R$500 todo mês, no meu contra-cheque desconta 200 e eu estou devendo 300. Aí no mês seguinte eu devo 500 de novo, pago 200, devo 300. E aí a gente entra nessa história de juros sobre juros, né? E numa bola de neve que torna essa dívida infinda, tá? Então é uma prática que não é uma prática legal, né? O direito do consumidor assiste, inclusive, que essa prática seja coibida, seja abolida, mas isso exige uma avaliação muito criteriosa, certo? Da condição na qual esse servidor adquiriu esse débito. E por isso que, entendendo que o sindicato hoje, infelizmente, ele não dispõe de uma equipe técnica que possa avaliar individualmente os casos, porque entendam, a gente não precisa falar sobre, mas mais da metade dessa sala aqui deve ter problema com crédito sexto. Se não tem, teve em algum momento, certo? Ou vai ter em algum momento, infelizmente. Então, observe. O que é que acontece? Como é que eu vou garantir de ter um restabelecimento, né, de ter um provimento para que eu me livre desse problema? A gente precisa agora, principalmente com a liquidação do Banco Master, entender quais são os próximos passos a seguir. Porque até quando o Banco Master existia, você conseguia fazer um contato, você conseguia solicitar ali a sua cédula de crédito, conseguia solicitar informações sobre a evolução da sua dívida, mas infelizmente, com a liquidação do banco, você já não tem mais um canal que responda sobre essas informações. Ora, e continua pagando. Aí você se pergunta, será que eu não estou livre desse débito? Porque se o banco foi liquidado, eu tenho que pagar por quê? Você tem que pagar porque é um ativo que pode ser vendido para qualquer outra instituição financeira. Imagine um quadro onde você adquire imóvel comigo, eu venho a falecer, você está me devendo, isso compõe minha herança. E os meus herdeiros podem cobrar. Meus sucessores podem cobrar. Da mesma forma, quando uma pessoa jurídica ela perde a sua personalidade, ela deixa de existir, esse débito ele pode continuar existindo. A questão é, quem hoje está por trás da administração da consignação desse débito, o servidor não sabe. Mas existe alguém que sabe, né? E quem sabe é a SAEB. E pelo fato da SAEB saber, o primeiro passo que a gente fez aqui para ajudar vocês, enquanto a gente não pode fazer mais que isso, dada a limitação da nossa equipe, a gente não tem equipe técnica suficiente para poder abraçar esse problema, e eu espero que isso mude logo, nós construímos um manual de instruções, que eu vou pedir inclusive para que seja projetado aí na tela, muito rapidamente, certo? Que vai estar disponível para vocês entenderem qual é o caminho que vocês têm que percorrer até entender qual é o débito que vocês de fato têm. Porque aí, se eu não consigo falar com o Banco Master, eu preciso ir até o credor. Quem vai me levar até o credor? A SAEB. Então, o servidor ele pode protocolar um requerimento administrativo, que também já tem um modelo elaborado pelo sindicato, certo? E aí ele vai questionar, através disso e através de um processo SEI, quem é de fato o novo credor desse débito? A quem eu devo me reportar? Qual o CNPJ? Etc, etc. É uma coisa, inclusive, que o sindicato não pode fazer por vocês de modo amplo por conta da LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma limitação para a gente em relação a dados sensíveis, e é por isso que a gente não pode nem solicitar esse esclarecimento. Mas o que a gente pode fazer é orientar o servidor a como solicitar. Então, dentro desse manual, que logo mais vocês vão ver nas redes, eu não sei como é que a diretoria vai fazer após tomar conhecimento, se eles vão imprimir folhetos, cartilhas, divulgar, vocês vão entender todo o passo a passo, porque primeiro a gente precisa requerer a SAEB, entender quem é o credor, né? Entender com esse novo credor qual é a situação atual dessa dívida e, a partir daí, entender qual medida de controle a gente vai usar. Se eu vou buscar o PROCON, se eu vou buscar o Gov Consumidor, se eu vou buscar a Defensoria Pública, uma assessoria jurídica individual especializada nesse tipo de contrato, né? O que o servidor vai fazer, com a bênção do sindicato, com a nossa referência, que sempre queremos acompanhar vocês para que não haja nenhum prejuízo, é uma escolha de vocês, mas a nossa responsabilidade é em trazer informação para aquilo que aflige vocês. A gente não tem como continuar com essa realidade, certo? Uma realidade completamente, como é que eu posso dizer? Vou usar a palavra ideal para não ser muito leviano, mas uma realidade sacana, tá?
onde foi criada uma margem específica dentro da lei de proteção ao crédito do servidor para que vocês operassem somente operações financeiras crédito sexta. Olha que absurdo. O servidor ele tem 30% para consignações facultativas, onde ele pode tomar empréstimos, etc. Mas existe uma margem específica para operações crédito sexta, de 30% também. É ilegal, mas existe e está sendo operado pelo Estado da Bahia. Então imagine a consequência disso para os servidores que terminam se endividando mais do que o que de fato podem assumir. É uma consequência muito grave. E como esse é um assunto que a gente tem recebido em alta, né, a gente está buscando uma maneira de fato, trazer para vocês o acesso à informação e verificar como é que a gente consegue ajudar e até onde a gente consegue ajudar, tá? Isso é parte, gente, de um trabalho constante da assessoria jurídica, de um compromisso que a gente assumiu com vocês, certo? De instruir e ajudar até aquilo que não esteja em relação ao nosso controle. Mas o importante é que o servidor ele não esteja desinformado, tá? Então, assim, a gente dá o caminho e o servidor caminha. Se tiver algum tropeço no caminho, volta pra gente, que a gente orienta, que a gente vê como é que consegue, até vocês trazerem a boa notícia de que conseguiram resolver, porque aí vai ser uma vitória muito grande pra gente, certo? Pode encerrar, colega, essa apresentação e voltar na outra, por favor. Eu não sei se os colegas têm mais algo a acrescentar. Abrir para o debate, né? Eu vou só passar aqui. Eu fiz essa besteirinha aí, ó, para homenagear vocês, viu? Porque é isso que a gente vê de fato. A gente vê de fato isso nas unidades todos os dias. A nossa maior felicidade, na verdade, para que vocês entendam, né, é saber que o sindicato ele está chegando mais perto do servidor. É saber que vocês têm dado mais valor à informação. É saber que mesmo com as críticas, mesmo com as sugestões de melhoria, vocês estão aqui, estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo que fortalece vocês, fortalece a equipe também. E eu particularmente posso falar que nesses 6 anos em que eu estou aqui nessa entidade, eu sou muito grato pelo espaço que eu tenho de trabalhar com vocês aqui, pela confiança que vocês me trazem. Acho que não é segredo para ninguém que eu comecei aqui estagiando, né? Sem muita expectativa de mercado de trabalho, e o sindicato foi abrindo as portas para mim, e tudo que eu espero é poder também fazer jus, junto com essa equipe maravilhosa, de pessoas diligentes, compromissadas, para poder trazer, de fato, uma garantia de efetividade dos direitos de vocês para vocês. Então, fica o meu muito obrigado, né? Hoje eu não estou nem no meu melhor dia, infelizmente, mas, ainda assim, eu espero que as informações tenham sido suficientes. Estamos aqui abertos para as perguntas de vocês, certo? E é isso aí. A equipe está aqui à disposição. Vamos abrir o debate, né? Muito obrigado. Ali, ó. Olha, ali tem aposentado, ali tem gente da saúde. Aqui, ó. De camisa normal aqui. Esse povo de camisa normal aqui é da DM aí, ó. Ai. Vamos lá. Bom, vamos